Muito bom dia, nação! Já estamos aqui logo cedo para trazer as informações e notícias do Flamengo para vocês. E tem muitas notícias hoje aqui no canal, que inclusive a imprensa esportiva da Argentina, ela rasgou elogios ao Flamengo e está preocupada, assustada com o poder econômico do Mengão, que está fazendo contratações pontuais na Argentina, trazendo aí o jogador De La Cruz, que está atualmente no River Plate. E nós vamos analisar a imprensa esportiva falando também da preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco nessa segunda-feira pela noite. E eu gostaria que você já chegasse aqui, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso canal, chegasse deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal logo pela manhã, nessa manhã desse domingo. E também, se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte e se inscrever no nosso canal, Meu Mengão React, porque aqui é notícia e informação do Flamengo para vocês, que inclusive, olha só, um dado muito importante, quase 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no canal ainda não são inscritas no canal. Se você é flamenguista, torce para o Mengão de verdade, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva e faça parte aqui do nosso canal para você sempre estar ligado e recebendo as informações do Mengão, tá bom? Cresce desse vídeo, vou deixar o canal SBT Esportes, também ao canal ESPN Brasil, ao canal Vene Casagrande, link na descrição do vídeo. Vamos então logo cedo aqui para as notícias do Flamengo. Eu posso dizer pro Gabigol é que ele tem todo o direito de criticar a imprensa, tem todo o direito de ficar incomodado com a imprensa, como a imprensa tem todo o direito de fazer a crítica dela quando ela tem informação. E as pessoas que buscaram essas informações e disseram que o clima no Flamengo não era bom, essas pessoas, elas de repente não tiveram uma informação de um jogador, elas foram averiguar. O trabalho de um jornalista, um bom jornalista, é a averiguação, é quase como um detetive. Ele busca, de repente joga uma pergunta, a pessoa responde de uma forma, ele tem aquela conclusão. E claro que existem problemas no Flamengo. Me desculpe, o Gabigol, não precisa ser um Big Brother. Nem tudo que acontece, nem tudo o Brasil está vendo. Nem tudo as câmeras pegam. Tanto é que a entrevista do Everton Ribeiro depois, o Everton Ribeiro que tem um estilo diferente, a entrevista do Everton Ribeiro ela já foi por outro lado. Ela disse, olha, não deixou claro, mas deixou entender, realmente existem alguns problemas. E claro que existem problemas, vocês não tenham nenhuma dúvida disso. É que o Flamengo emplaca uma vitória importante, uma classificação importante, o jogador sente o direito de falar. Por que o jogador não fala na derrota? Por que o treinador corre muitas vezes de programa de televisão na derrota? Ele só fala na coletiva. Por que tem muito dirigente que só aparece na boa? É exatamente para esse tipo de coisa. Então, claro que existem problemas no Flamengo, claro que as coisas não estão às mil maravilhas, mas o Flamengo ontem jogou muita bola e mereceu a classificação. E o Gabigol está no direito dele, está no direito de dar a versão dele, é o direito dele. E o direito nosso, o dever nosso da imprensa é escutar e dar a nossa opinião, como a gente sempre dá. Quem avalia é você de casa. Como diz o Big Brother, quem vota é você de casa. O Brasil tá vendo. Opa! Só faltou o Gabigol dizer que o Marinho não foi afastado, né? Só me faltava essa. É óbvio que tem problema no Flamengo, é óbvio. E o Everton Ribeiro confirma isso como próprio. E ele cita indiretamente até alguns drones seus, quando ele diz na entrevista, quando falavam do Diego Ribas, e quando você trouxe aquela notícia na ocasião que tinha uma panela no Flamengo, e aquilo foi negado e você até virou o seu Vene Casagrande depois disso, né? Exatamente. Obrigado, Gabigol, por isso, porque é isso, ele me deixou mais famoso ainda. Mas sobre o clima no Flamengo, é óbvio que tem alguns problemas, o próprio Everton Ribeiro confirmou isso. E assim, eu acho que, independentemente dos problemas, o Flamengo tem que se preocupar em jogar futebol. E eu acho que o problema não é a falta de relacionamento entre os atletas dentro do elenco. Repito, o problema do Flamengo é a falta de comando da diretoria. A partir do momento que a diretoria não se impõe no dia a dia do Flamengo, esses problemas eles vão ser destacados e, obviamente, que isso, no nosso papel como imprensa, a gente vai noticiar. Então é isso, o Gabigol está no direito dele, nós, como jornalistas, estamos no nosso direito e vida que segue. Você sempre fala aqui de duas coisas nesse assunto todo. Primeiro eu vou agradecer a nossa grande audiência,
Um beijo pra vocês, estamos estourados. O povo gosta desse negócio de reality, né? Obrigada, Gabigol. Adoro o Gabigol. Que o Gabigol solta umas falas que traz o futebol pro futebol. Eu adoro essas coisas. Ô, Lucas Pedrosa, você sempre fala disso. O lado midiático do Gabigol, que você até admira, e a importância da imprensa dentro do futebol. Total. Primeiro que vocês têm que colocar na cabeça de vocês que a gente aqui, a gente apura as informações, a gente tem responsabilidade sempre para trazer essas informações. Pelo menos posso falar por mim, pelo Venê, pelo Theo, pela própria Fernanda, sempre foi assim. E o Gabigol também tem o direito dele de falar o que ele quiser. Ele é um atleta, ele acha que não tem problema e a gente sabe que tem problema, senão o Flamengo não estaria vivendo tanta crise durante anos. Todo ano tem crise no Flamengo. Se não tivesse problema dentro do elenco, não teria crise, não teria problema nenhum, muito pelo contrário. Mas isso também é natural do futebol, acho que são coisas que acontecem, você não precisa ser o melhor amigo do seu companheiro de trabalho, você pode ter uma relação de trabalho, de profissionalismo, e o importante sempre é em prol do Flamengo. E ontem o Flamengo fez uma grande partida diante do Fluminense, sem bola, com bola, conseguiu produzir, anulou o time do Fernando Diniz em vários momentos, o Fábio para mim foi o melhor jogador do Fluminense, então por isso a gente tem que só exaltar a classificação do Flamengo. Mas antes de falar, Marcelo, eu posso falar só sobre um jogador do Flamengo que a gente precisa ressaltar e a gente pouco ressalta isso, eu faço até uma meia-culpa, que é o camisa 15 do Flamengo, que se chama Fabrício Bruno. Mais uma grande partida desse defensor que chegou ao Flamengo aí com status de reserva, conquistou a vaga como titular, se eu não me engano foi o 15º jogo seguido como titular e atuando durante 90 minutos. Fisicamente ele tá um leão e ontem ele fez uma grande partida. Se o Davi Luiz e o Léo Pereira fizeram uma grande partida, é graças ao que o Fabrício Bruno fez. Inclusive ele deu uma assistência pro gol do Arrascaeta, uma assistência de cabeça, não foi por acaso. Ele mirou o Arrascaeta e o Arrascaeta conseguiu concluir a gol. Sobre o Marcelo, pelo que eu venho lendo o noticiário de pessoas que acompanham o dia a dia do Fluminense, ele não tem lesão, o Fluminense afirma que ele não tem lesão e que foi uma escolha do próprio Marcelo em não atuar nessa partida por entender que não é uma decisão, que se fosse um jogo mais importante, ele entraria em campo. Com todo respeito, Fernanda Maia, para mim isso tem um outro nome, se chama pipocar. Não dá para o Marcelo chegar, não ter lesão muscular e simplesmente não entrar em campo, decidir não entrar em campo porque está com medo de se lesionar, de se machucar e precisar ser substituído durante o jogo. A gente está falando de um Fla-Flu, de um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil, que era importante sim. E por que o Marcelo não entra em campo se ele não está machucado? Não, e tem um detalhe, se não passar das oitavas, não chega na final. Exatamente, então como que não é um jogo decisivo? Claro que é um jogo decisivo importante, o Marcelo foi contratado para isso. E por que não entra em campo? Ah, tá sem lesão, tá sem treinar. Como que tá sem lesão, tá sem treinar e sem jogar? Então qual é a justificativa para não entrar em campo num jogo decisivo como esse? Diante do rival, que é o Flamengo. Então, assim, não tem justificativa para o Marcelo não entrar em campo. Ou o Fluminense vem a público e explica a situação clínica de fato, o que aconteceu com o Marcelo, porque não dá para ficar dizendo, não tem lesão, e ele não entra em campo num jogo decisivo como esse, de Copa do Brasil, oitavas de final contra um rival, não faz o menor sentido. A gente está falando de um jogador super importante. O Marcelo é cracaço da bola. E ele tinha sim que estar em campo. Se ele não tem lesão, ele tem que entrar em campo. Um Fla-Flu em que os dois times estavam em situações delicadas, inclusive o Flamengo. Uma confusão, uma gritaria durante a semana, agora virou um BBB. E aí o Flamengo ganha, se classifica, obviamente ganha uma moral, assim, um gás enorme. E já coloca o Fluminense numa situação bem delicada. E agora é a vez do Vasco colocar o seu momento em xeque, né? Porque imagina só se o Vasco não vencer do Flamengo, que a gente sabe que pela circunstância e pelo elenco e tudo mais, o Flamengo tem um leve favoritismo. Mas, mesmo assim, se o Vasco não vencer, o torcedor não quer nem saber do momento, o torcedor vai ficar bravo e o negócio vai piorar. Tem dois lados, né? O Flamengo tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, porque eu acho que um time como o Flamengo tem que se preocupar com todas as competições que disputa, e já tem Libertadores da América. O Sampaoli disse que vai entrar com o que ele tiver de melhor na segunda-feira. Não tem essa história de poupar. Até acho que de repente possa poupar um ou dois jogadores, que isso é absolutamente normal. Mas eu não concordo com você em ligeiro favoritismo, não. Eu dou um grande favoritismo para a equipe do Flamengo em cima do Vasco. Agora, esse Vasco, eu estou falando aqui com você já tem tempo, eu acredito no trabalho do Barbieri. Muita gente fala, o cara é louco, mas eu acredito. Eu ainda acredito no trabalho do Barbieri. Eu acho que é um Vasco que está sendo construído. A gente vai pedir paciência para torcedor não tem paciência. E não sei se tem que ter paciência também.
Mas se o Barbieri ficar mais um tempinho à frente desse Vasco, esse Vasco vai dar resultado. E um detalhe, todo mundo está reclamando, são competições desgastantes e tal. O Vasco teve aí um tempo para ficar preocupado só com o Flamengo. Então, nesse ponto, o Vasco vai entrar em melhores condições do que o Flamengo, porque a gente sente também que o time do Flamengo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, ele começa a morrer, ele começa a entrar no volume morto. Então é uma oportunidade para o Vasco tentar, na força física, igualar a parte tática e técnica do Flamengo. Grande absurdo um Vasco e Flamengo ser disputado numa segunda-feira à noite. Isso é uma coisa totalmente absurda. Isso é um clássico de domingo. É aquela velha música, né? Domingo é dia de Maracanã. E é um absurdo maior ainda, sendo que o Flamengo tem jogo de Libertadores no meio da semana. Mas vai jogar só na quinta-feira. Não importa, não importa. Na Europa, quando um time vai disputar a Liga Europa, quando um time vai disputar a Champions League, ou ele joga na sexta ou joga no sábado. Ele nunca joga no domingo. Aqui no Brasil vão colocar o Flamengo para jogar numa segunda-feira, um clássico contra o Vasco, ainda tendo rodada de Libertadores pela frente. Que no venda De la Cruz. De la Cruz. Bueno, acaba de llegar a Río de Janeiro. A Río de Janeiro, uno de los integrantes de la escudería de Paco Casal, el representante del uruguayo nacionalizado argentino, es para avanzar en la posibilidad de que el Flamengo lo contrate al mediocampista de River. River tiene la mitad del pase, el 50%. El 50% restante es de Liverpool de Uruguay. ¿Qué pretende River? Que por el total de la operación se paguen unos 15 millones de dólares. Por ahora, el Flamengo se estira hasta 12. Pero esto viene bien, por eso acaba de llegar uno de los hombres de Paco Casal. Sí. A ver, ¿cuánto le queda a River de esa venta? La mitad porque comparte el pase con Liverpool, 50 para cada uno. Es un montón igual. Está bien, ¿no? Pero está bien. Está bien, aparte, ¿no? De la Cruz, me parece que hace rato le vienen prometiendo, ¿no? Sí, Tiene ¿Hay promesa algún de acuerdo? venta. Hay algún acuerdo, ¿no? More, tiene promesa de venta, Claro, hay un acuerdo. le quedan 2 años de contrato al uruguayo, River se los renovó recientemente. El único... A ver, ¿Tiene, Nico? que me gusta mucho De la Cruz. Quiero decir que me gusta, me parece un buen jugador, es un pistón, va, viene, tiene huevo, mete gol. Lo único que por ahí en algún momento le aparecía una dificultad en la rodilla y le quitaba un poquitito de posibilidad de competir de igual a igual. Para mí es difícil reemplazar a De la Cruz, pero por ese dinero es buena la plata. Lo que está ocurriendo ahora es que al jugador le prometieron que lo iban a vender si llegaba un ofrecimiento razonable. Y este lo es. Veremos si llega a buen puerto, pero todo está dado como para que prospere Seba, porque si no, no hubiera viajado el hombre de ¿Son 12 Casal. brutos? Está bien, pero ¿12 brutos? ¿12 No, brutos? brutos. Perdóname, Gus, sería ahora... Lo malo es que es ahora y que aparte va el Flamengo. Claro, un rival es un rival. Quería ir a ese punto, Seba. ¿Sabés que hablaba en la previa del partido con los dirigentes de River, en la previa del encuentro contra Vélez? Y si a River le dieran a elegir, no se lo vendería a Flamengo, pero tienen el compromiso con el jugador. Le dijeron, si llega algo concreto, te vamos a vender. Bueno, esto es algo concreto. Obviamente que no es el destino ideal para la dirigencia de River, pero la palabra es la palabra y si esto prospera, se va a terminar yendo al equipo más popular de Ahora, Brasil. vos fijate, Gus, lo que estás diciendo, qué importante es el poderío económico que tienen los brasileños, que le vienen a sacar a un titular a River. A un grande, no es que se lo viene a sacar no viene a sacarle a un jugador a Patronato, o algo, no, viene a sacarle un titular a River. O sea, le viene a sacar un titular a un competidor. ¿Y a un cuánto competidor le deben ofrecer? Te voy a dar un y lo que le detalle. ofrecen para llevárselo. Flamengo piensa invertir en este mercado de pases entre 30 y 40 millones de dólares, ¿sí? Por eso digo, ahí hablamos del poderío fuerte desde lo económico que tiene Flamengo. Obviamente que estamos hablando del equipo más popular de Brasil, 43 millones de hinchas. Es muy poderoso, se hizo muy fuerte en los últimos años. Bueno, veremos si prospera esto, pero el escenario, Seba, está dado como para que esto se pueda llegar a concretar. Mirá, otro dato importante, a De la Cruz le ofrecerían 4 o 5 años de contrato y desde lo económico para el jugador, comparado con River, sería absolutamente beneficioso. Olá pessoal, mais vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo para falar do Flamengo, que está se preparando para pegar o Vasco, jogo marcado para segunda-feira, 8 horas da noite. Ai, meu Deus do céu, quem pensou nessa brilhante ideia? Botar um Flamengo e Vasco, um Vasco e Flamengo,
para uma segunda-feira, 8 horas da noite. Mas é o que temos e o Flamengo segue se preparando para pegar o rival Vasco da Gama, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas no vídeo de agora vamos falar sobre renovação. Tem renovação de volante do Flamengo anunciada pelo próprio clube e também vamos comentar como é que está a renovação de contrato do goleiro Matheus Cunha, que hoje é titular com o técnico Jorge Sampaoli. Por que ainda não renovou? Nós vamos comentar no vídeo de agora. Tem também goleiro chegando ao Rio de Janeiro não vai iniciar agora a sua trajetória no Flamengo, mas já vai iniciar a mudança. Tem também Hugo Souza perto do Estoril de Portugal e Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians. O Flamengo está negociando a contratação desse jogador. Isso tudo no vídeo de agora. Mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim toda vez que eu publicar um vídeo aqui, o YouTube vai te avisar. Então ativa o sino aí para você não perder nenhum vídeo e consequentemente ficar sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Se já fez isso tudo, meu muito obrigado. Tem um Pix aí na descrição se quiser ajudar de maneira financeira. Vamos para as informações. Antes, quero só chamar aqui, dar destaque a uma declaração do Arrascaeta em entrevista à Flá TV. Ele falando sobre a torcida do Flamengo no jogo contra o Fluminense. E vou te falar, foi uma declaração que eu gostei bastante, porque o Arrascaeta, embora muita gente ainda o ache tímido, mas ele tem um jeito dele, digamos, peculiar, mas não é um cara tímido não, muito pelo contrário, é um cara que tem histórias até curiosas, até já resgatou cavalo na rua. Teve vídeo essa semana aí depois do Fla-Flu, ele abrindo o vidro do carro dele para falar com o torcedor do Flamengo. Enfim, é um cara que é ídolo, não tem jeito. E ele falou sobre a presença da torcida. Ele disse o seguinte, abre aspas, para nós que estamos em campo, é sempre importante ter o apoio do nosso torcedor. Tem que dar moral porque o jogador vai tentar fazer da melhor maneira possível um lance. Com apoio a gente tem muito mais facilidade para que as coisas deem certo. Como falei, tem hora que as coisas não dão certo da forma que a gente quer. Isso ficou claro no jogo de quinta. Fecha aspas. E ele continuou elogiando a torcida do Flamengo, que de fato, parabéns aos torcedores do Flamengo que compareceram ao Maracanã contra o Fluminense. Que festa maravilhosa, fumaça rubro-negra, mosaico 3D. Parabéns a vocês, torcedores, que marcaram presença e promoveram essa linda festa. Agora vamos falar da renovação. O Flamengo divulgou nas redes sociais nesse sábado, dia 3 de junho, que renovou o contrato do volante Igor Jesus, de 20 anos, que vem sendo relacionado aí com o Vitor Pereira. Ele era mais utilizado, digamos assim, era mais acionado, mas com o São Paulo ele continua sendo relacionado. De fato, ainda não recebeu oportunidade. Mas é um jogador que com certeza, e digo assim, no futuro próximo, vai começar a ter sequência com a camisa do Flamengo. Eu já defendi aqui, inclusive, a titularidade dele em alguns momentos. Para mim é o novo João Gomes, a verdade é essa. A Vene está comparando, beleza, é o mesmo estilo de jogo, as mesmas características. Acho que o Flamengo tem que trabalhar muito bem esse jogador e o contrato dele, o novo contrato, vai até dezembro de 2025. Pelo que me falaram, no Flamengo não teve alteração na multa rescisória, que ainda é de 30 milhões de euros. Mas, gente, assim, o cara pode ser um craque, o Igor Jesus pode ser uma joia, um craque. Nenhum clube vai chegar aqui e vai pagar 30 milhões de euros, muito pelo contrário. Recentemente aí alguns clubes até sondaram a situação dele, mas o Flamengo não quis fazer negócio não. Outra situação de renovação é a do Matheus Cunha. A gente vem falando nas redes sociais, @VeniCasagrande no Twitter, @VeniCasagrande no Instagram, que a renovação do Matheus Cunha ganhou ares de novela. Por quê? Foi uma conversa que foi iniciada ainda no fim do ano passado, já teve muitas idas e vindas, vai, não vai. Recentemente ficou muito próximo da assinatura, documento pronto, mas em cima da hora, segundo me relataram pessoas envolvidas na negociação, a diretoria do Flamengo quis tirar uma cláusula que já havia sido acordada entre as partes. Cláusula essa que foi uma exigência da parte do jogador. E aí a diretoria do Flamengo, depois de ter aceitado, acordado, quis tirar. E aí os representantes do jogador falaram, não, aí não, desse jeito a gente não renova. Ou seja, está travada a renovação ainda, o Flamengo continua tentando a renovação de contrato até dezembro de 2025.
Novo prazo de contrato, ok. Base salarial, ok. O que pegou foi essa cláusula aí que a diretoria do Flamengo tentou tirar em cima da hora. O atual vínculo dele vai até dezembro desse ano. Isso quer dizer que a partir agora, do meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Alô, diretoria do Flamengo. Vocês vão perder esse jogador de graça? Ah, Vene, mas em breve ele vai ser reserva. E daí? Você tem que renovar o contrato desse goleiro, desse jogador, que é jovem, 22 anos. Você renova. Se você quiser negociar, você vende. É melhor do que você perder de graça. O salário dele hoje é patamar sub-20, gente. O custo que o Flamengo tem com ele aí não passa de 20 mil reais por mês. É um jogador extremamente barato hoje. O Flamengo tem que renovar. Senão vai perder o jogador de graça. E por falar em goleiro, o Rossi chegou na última sexta-feira à noite. Inclusive vários YouTubers registraram lá a chegada do goleiro Rossi, que veio para iniciar a mudança para o Rio de Janeiro. Ele só vai se apresentar mesmo de fato no fim do mês ao Flamengo para iniciar os trabalhos. Lembrando que o Rossi era do Boca Juniors, foi emprestado ao time, ao Nasser é o mesmo time do Cristiano Ronaldo. Não foi uma passagem muito bacana não, pelo clube árabe, e agora ele chega ao Flamengo com status de titular, tá? Na minha opinião, ele chega com status de titular. O Santos, infelizmente, não deu conta do recado, e é um jogador que o Flamengo pagou alto, cara. Pagou bem alto, 15 milhões de reais, é muita grana ao Atlético Paranaense para ter esse jogador que, infelizmente, dentro de campo, não correspondeu às expectativas até o momento. Hugo Souza, na mira do Estoril de Portugal. O Flamengo quer fazer negócio, estão conversando aí para ver, enfim, modelo de negociação, modelo de negócio, opção de compra, percentual da opção de compra. O Flamengo está conversando com o Estoril, lembrando que o diretor do Estoril está aqui no Rio de Janeiro, fazendo, digamos assim, uma caça a alguns jogadores do futebol brasileiro para poder contratar. Tanto é que sondou também a situação do lateral esquerdo Marcos Paulo, pertence ao Nova Iguaçu, está emprestado ao Flamengo, muito bom jogador, deu uma sondada também nesse jogador. Para finalizar nosso vídeo, galera, Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, procede que o Flamengo negocia a contratação? Eu vou ser sincero, falei com um dirigente do Flamengo, não senti confiança nessa situação não. Perguntei, tem algo? A pessoa simplesmente respondeu, não tem nada. Eu falei, vocês vão tentar? Não tem nada, Vene, não tem nada. O contrato dele com o Corinthians vai até dezembro desse ano. Eu não acredito no Flamengo pagando algo ao Corinthians para ter esse jogador ainda esse ano. É um jogador de 23 anos que foi convocado, inclusive, para a seleção uruguaia, junto com o Varela. O Arrascaeta não foi, tá? O Vidal e o Pulgar foram convocados para a seleção chilena para a próxima data FIFA. Mas o Bruno Mendes está nessa lista da seleção uruguaia, do técnico Bielsa, e é um jogador que, enfim, está valorizado por ser jovem, por ser da seleção uruguaia, e tem contrato curto com o Corinthians. Ele pode assinar um pré-contrato em breve. Mesma situação do Matheus Cunha. Então eu não acredito no Flamengo avançando numa tratativa agora, tá? Eu, Vene Casagrande, não acredito. Embora no futebol a gente possa ver muita coisa ainda. E outra, é um jogador relativamente baixo, né, cara? Para zagueiro, 1,80 m. Enfim, vamos aguardar aí. Pelo que esse dirigente me disse, não tem nada, nenhuma negociação em andamento nesse momento, galera. E aí fica a expectativa para o jogo de segunda-feira contra o Vasco. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Lembrando que é mando do Vasco, não é mando do Flamengo, é Vasco e Flamengo. O Vasco está em crise. Inclusive vi até alguns colegas aqui noticiando já o provável time do Vasco para pegar o Flamengo com algumas mudanças. O técnico Maurício Barbieri promovendo mudança no esquema, botando o Cabarral de titular. Enfim, estão dizendo aqui, a escalação do Vasco, com desconforto na coxa, Barros não deve enfrentar o Flamengo. Aí, ó. E o provável time do Vasco para pegar o Flamengo é Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo Pelé, Piton, Jair, Galaza, Carabarral, Alex Teixeira ou Figueiredo, Peck e Pedro Raul. Tá aí o provável time do Vasco para pegar o Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo chega como favorito, não pelo momento dos dois times no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo vem de uma boa vitória sobre o Fluminense. E lembrando, o Flamengo está 7 jogos invicto na temporada. É muita coisa. Então, aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão está se preparando para a partida contra o Vasco nesta segunda-feira,
pela noite. E vamos ver o que vai acontecer. O Mengão está também fechando contratações pontuais. A meta do Flamengo é trazer pelo menos 4 reforços. Já Luiz Araújo está contratado, De La Cruz está, podemos dizer, apalavrado, e o Flamengo está buscando mais reforços para essa temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.